Tudo o que você vive hoje é reflexo daquilo que sua mente tem afirmado em silêncio. A oração verdadeira é a conversa que acontece dentro de você, quando ninguém está ouvindo. Quando você pensa em fracasso, você ora pelo fracasso. Quando você imagina sucesso, você ora pelo sucesso. O universo não responde ao som que sai da sua boca, e sim à energia que sai dos seus pensamentos. Palavras são sons. A mente é vibração. É possível orar com a boca e amaldiçoar com a mente ao mesmo tempo. É possível dizer eu confio, enquanto por dentro você pensa vai dar errado. E o universo não atende o que você diz. Ele obedece o que você acredita. Deus não é surdo às suas palavras. Ele é sensível à sua consciência. Você pode repetir 1000 vezes eu tenho fé, mas se sua mente estiver cheia de medo, o que se manifesta é o medo. Porque o universo não traduz frases, ele traduz frequência. E a frequência da dúvida é o sinal que bloqueia a resposta divina. Por isso, o primeiro passo para mudar a vida não é falar diferente, é pensar diferente. Se quer ver o poder de Deus agir, pare de orar com palavras vazias e comece a orar com pensamentos coerentes. A fé não é dita, é sentida. E toda vez que você sente algo profundamente, o universo entende isso como uma ordem. Deus não te julga pelo discurso. Ele lê a energia que o acompanha. E a energia é sempre sincera. Ela revela o que você realmente acredita, mesmo quando tenta esconder. Então, antes de pedir algo, pergunte a si mesmo: minha mente está vibrando na direção do que eu quero ou na direção do que eu temo? Porque no fim você não atrai o que diz que deseja, você atrai o que mentalmente aceita como possível. E se quiser que o céu te ouça, primeiro aprenda a escutar os pensamentos que saem da sua própria mente. Você já percebeu que às vezes a sua mente diz uma coisa e o seu coração sente outra? Você diz, vai dar certo, mas lá no fundo sente medo. Você ora pedindo prosperidade, mas pensa, eu nunca consegui antes. E é exatamente aqui que o fluxo se rompe, porque o universo não responde à intenção dividida. A força que cria não vem das palavras que você diz, vem da coerência entre o que você pensa e o que você sente. Quando o pensamento e emoção se contradizem, a energia se anula. É como tentar navegar com 2 remos em direções opostas. Você se cansa, mas não sai do lugar. Deus não responde ao desejo confuso, ele responde à mente em paz. O verdadeiro poder não está em pensar positivo, mas em sentir o que você pensa. A mente cria o molde, o sentimento dá vida à forma. Pensar sem sentir é imaginar sem fé. Sentir sem pensar é se perder na emoção. Mas quando os dois se unem, pensamento e emoção, mente e alma, a criação se torna inevitável. Você já se perguntou por que, às vezes, orar parece não funcionar? Porque você fala com esperança, mas vibra em escassez. Pede por amor, mas teme a rejeição. Afirma que acredita, mas continua ansioso pelo resultado. E o universo interpreta isso assim. Ele não acredita de verdade. Então a resposta não vem. Não porque Deus não ouviu, mas porque a sua mente não sustentou a vibração do pedido. Deus responde àquilo que você sente como verdade. Por isso, quando você muda o sentimento, tudo começa a mudar. Se você sentir gratidão, o universo entende que você já tem. E quem tem, recebe mais. Mas se você sentir falta, o universo entende que você ainda não tem. E quem acredita na falta, continua sem. A fé verdadeira não é o ato de dizer vai dar certo. É a certeza silenciosa de que já deu. É quando o coração e a mente falam o mesmo idioma. Nesse estado, você não pede, você transmite. E o universo responde com precisão cirúrgica. Então, antes de pedir algo, pergunte-se: minha emoção confirma ou contradiz meu pensamento? Se houver conflito, é hora de alinhar. Porque quando pensamento e emoção vibram em harmonia, Deus não precisa de palavras. Ele sente você e responde instantaneamente. A sua mente é onde Deus te ouve com perfeição. É no silêncio entre um pensamento e outro que o divino sussurra. A mente é o altar onde você coloca a fé em forma de energia. Tudo o que você pensa é uma oferta invisível, um pedido silencioso feito diretamente à criação. Cada emoção é uma vela acesa, cada crença é uma oração, e o que você entrega nesse altar é o que o universo devolve para você. A vida não responde aos seus desejos, mas ao estado vibracional que você cultiva dentro de si. Se sua mente é um altar de medo, o mundo lá fora se tornará um reflexo de perigo. Se a mente é um altar de fé, o mundo se tornará um espelho de possibilidades. Nada muda fora até que mude dentro. O universo é o espelho que reflete a imagem que você sustenta em silêncio. Quando você olha ao redor e vê escassez, solidão ou atraso,
O espelho não está te punindo. Está apenas mostrando o retrato atual da sua consciência. Deus te ouve o tempo todo, mas a resposta sempre vem através da realidade que você cria. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, purifique o altar. Troque o medo por entrega, a ansiedade por confiança, a dúvida por gratidão. A cada pensamento você faz uma prece. A cada sentimento você molda o futuro. O universo é justo demais para errar sua vibração. Ele não responde à aparência, responde à essência. Quando a mente se torna templo e o coração se torna oferenda, a vida inteira vira uma oração viva. Nesse estado, você não precisa pedir para ser ouvido. Deus já está ouvindo, porque Ele habita exatamente onde você pensa. Você já percebeu que o impossível nunca acontece quando você está em desespero? Quanto mais você tenta forçar, mais parece que as coisas se afastam. É porque o desespero é ruído, e Deus fala no silêncio. A mente agitada é como uma água turbulenta. Ela reflete tudo distorcido. Mas quando a mente se acalma, a verdade aparece com nitidez. A paz não é ausência de luta, é o domínio do próprio campo interno. Milagres não acontecem quando você implora, mas quando você se alinha. O universo não responde à urgência, ele responde à coerência. E coerência é o estado onde mente, emoção e fé vibram na mesma direção. Quando a mente está em paz, ela se torna um canal limpo. Tudo flui, as ideias certas chegam, as pessoas certas aparecem, o tempo certo se revela. O impossível não é difícil para Deus, é difícil para a mente que duvida. Quando você acredita pela metade, o universo também entrega pela metade. A fé verdadeira é uma entrega completa, uma certeza silenciosa que não depende de evidências. É como o sol. Ele não precisa provar que vai nascer, ele apenas nasce. A mente que atrai o impossível é aquela que não tenta controlar o como, apenas sustenta o já é. Porque a dúvida busca provas, mas a fé cria caminhos. E toda vez que você escolhe confiar, o invisível começa a se organizar ao seu favor. Por isso, pare de lutar com a vida e comece a fluir com ela. Entregue, confie, mantenha-se calmo. A paz interior é o endereço onde os milagres são entregues. A pressa fecha portas, a calma as abre. Quando o coração descansa, a criação acontece. A mente serena não precisa de esforço para atrair. Ela se torna um imã natural para tudo o que está alinhado com o divino. O impossível não é o contrário do possível. É apenas o que ainda não encontrou uma mente tranquila o suficiente para recebê-lo. Deus não te criou para esperar milagres, te criou para ser parte deles. A mente humana é a continuação da mente divina em forma de pensamento. Quando você pensa, você cria. Quando sente, dá forma. Quando age com fé, manifesta. O erro de muitos é achar que fé é paciência, quando na verdade fé é movimento com confiança. Pensar é semear, agir é regar, e a colheita vem quando o pensamento se transforma em ação alinhada. O universo não entrega o que você pede, ele devolve o que você se torna. Cada ideia que nasce em você é uma semente espiritual esperando um gesto humano para florescer. Quando você se move com intenção, o invisível começa a cooperar. É assim que a criação acontece, de dentro para fora. Você pensa, sente, age e vê. A mente criadora não espera o futuro, ela o fabrica com pequenas decisões diárias. Pare e reflita. O que você tem alimentado com sua energia? O medo também é uma forma de criação. Toda vez que você imagina o pior, você o ensaia mentalmente. É por isso que a fé e a atenção precisam caminhar juntas, porque aquilo que você foca se expande, seja luz ou sombra. Quando a mente cria em alinhamento com o amor, tudo flui. Mas quando cria a partir da escassez, tudo trava. E o mais curioso é que o universo nunca julga, ele apenas espelha. Ele responde ao seu estado criador com precisão matemática. Agora, algumas dicas práticas para despertar e usar sua mente criadora. Visualize com emoção, não apenas com imagens. Feche os olhos e veja o que deseja como se já fosse real. Sinta o alívio de ter alcançado. A emoção é o combustível da manifestação. Haja como se já fosse. O comportamento molda a vibração. Comece a agir de acordo com o que deseja atrair. A mente cria quando o corpo confirma. Transforme intenção em movimento. Não espere o momento certo. Cada pequeno passo em fé abre uma nova rota invisível. Cuidado com o vocabulário mental. Toda palavra é um comando energético. Diga menos, eu quero, e mais, eu escolho. O querer vibra carência. O escolher vibra autoridade. Crie antes de dormir. É o horário em que a mente subconsciente mais obedece. Imagine o amanhã ideal e sinta gratidão antecipada.
Pratique o silêncio criador. 10 minutos diários de silêncio total. Sem pedir, sem pensar, apenas estar. O silêncio é o berço de toda a criação divina. A mente que cria é a que confia. Porque criar é o ato mais puro de fé. Acreditar antes de ver. E quando você entende que foi feito à imagem do Criador, entende também que foi feito para criar. O universo inteiro está esperando o seu comando. Não o da boca, mas o da mente. Quando você pensa com fé e age com amor, o impossível deixa de ser milagre e vira consequência. A maioria das pessoas acredita que quando nada está acontecendo, Deus está em silêncio. Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Existe um tempo entre o que você pede e o que recebe, e esse tempo não é castigo, é lapidação. Deus não se atrasa, Ele te amadurece. Ele não te nega o que é seu, Ele apenas te fortalece para que, quando receber, você não perca. O intervalo entre o desejo e a realização é o teste mais espiritual que existe, porque nele a fé é colocada à prova. Não é difícil crer quando tudo dá certo. O verdadeiro poder é continuar acreditando quando nada parece se mover. O universo observa a constância da sua vibração. Se ela muda com as circunstâncias, você ainda não está pronto. Mas se permanece firme mesmo no escuro, é sinal de que você já entendeu. A fé não é emoção, é decisão. A mente criadora não implora, ela sustenta. Sustentar é a arte sagrada de permanecer no mesmo ponto vibracional, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para a dúvida. Quando você planta uma semente, não cava o solo todos os dias para ver se ela cresceu. Você confia no tempo, na natureza e no processo invisível da germinação. Assim também é com os seus pedidos. Cada oração, cada pensamento, cada ato de fé está germinando, mesmo que você ainda não veja o broto. E é justamente o seu estado durante a espera que determina o resultado. Quem reclama interrompe o fluxo, quem duvida seca a raiz, mas quem confia rega a promessa. Agora ouça com atenção. O milagre não acontece no desespero, acontece no alinhamento. A mente desesperada fecha portas porque vibra carência, mas a mente confiante abre caminhos porque vibra completude. Por isso, o segredo não é pedir mais forte, é manter a vibração mesmo depois do pedido. Quando você diz já é, o universo começa a mover tudo para confirmar a sua certeza. A fé que cria o impossível é a que continua acreditando, mesmo quando o silêncio parece resposta. Para viver a lei da persistência divina, pratique 3 atitudes simples. Sustente o estado de fé mesmo sem sinais. Não busque confirmações externas. A única prova necessária é a paz interior. Evite reclamar durante o processo. Cada vez que você reclama, corta o fio da energia criadora. A gratidão, mesmo sem resultado, mantém o fluxo. Transforme a espera em preparo. Use o tempo do silêncio para crescer, aprender e se alinhar. O que você chama de demora é Deus ajustando o cenário perfeito. A paciência não é falta de ação, é confiança em ação. Porque quem realmente acredita não corre, apenas continua. No reino de Deus, nada está parado. O que parece silêncio é apenas o som do milagre sendo construído. E quando a mente aprende a permanecer em paz no intervalo, o invisível se torna inevitável. A mente pede, o coração responde e o corpo confirma. Essa é a trindade invisível que cria a realidade. O que você pensa é um pedido. O que você sente é uma resposta. E o que você faz é o selo que fecha o ciclo da criação. Quando esses 3 falam a mesma língua, o universo obedece sem resistência. Mas quando há conflito entre eles, quando a mente quer, o coração duvida e o corpo hesita, a energia se divide e a vida entra em confusão. Por isso, o alinhamento é o estado máximo do poder humano. É quando o pensamento não luta contra o sentimento e a ação não contradiz o desejo. É quando o ser inteiro vibra em unidade e a criação se torna natural. Tudo começa pela mente. É ela quem desenha o destino, quem lança o comando ao universo. Mas a mente sozinha é frágil. Ela pode desejar, mas se o coração não acredita, o pedido se perde. Por isso, o segundo elemento é a emoção. Sentir é o idioma de Deus. Enquanto a mente imagina, o coração traduz em vibração. Se o que você pensa e o que você sente não combinam, o universo não entende o pedido. Ele responde à emoção, não às palavras. Pensar eu quero prosperar e sentir medo da escassez é como acelerar e frear ao mesmo tempo. Nada anda. E então vem o terceiro pilar, a ação. A ação é o selo vibracional, que transforma a intenção em realidade. Quando você age de acordo com o que pensa e sente, o universo reconhece que a mensagem está completa.
porque o movimento é a forma mais pura de fé. Você não age porque já tem, você age porque já acredita. O alinhamento é isso, a harmonia entre o pensamento que pede, o coração que vibra e o corpo que confirma. Agora veja como aplicar esse estado na prática. Observe seus pensamentos com honestidade. Pergunte a si mesmo: o que estou pedindo ao universo neste exato momento? Cada pensamento é um comando. Escolha-os com consciência. Ajuste o sentimento. Se o pensamento é positivo, mas a emoção é negativa, pare. Inspire fundo e imagine o que sentiria se o pedido já fosse real. A emoção deve confirmar o pensamento. Alinhe suas ações. A mente cria, mas é a atitude que sela. Faça algo todos os dias que traduza fisicamente o que você diz acreditar. Evite contradições sutis. Dizer "eu confio" e agir com medo anula a energia. Dizer "eu acredito em abundância" e viver em escassez mental desorganiza o fluxo. Busque coerência, não perfeição. A coerência é um exercício diário. Quando mente, emoção e corpo erram o compasso, respire e realinhe. A mente sem o coração é fria. O coração sem a ação é ingênuo. A ação sem o pensamento é cega. Mas quando os três se tornam um só, pensar, sentir e agir, você se torna um canal direto da criação divina. A vida flui, os sinais aparecem e as portas se abrem sem esforço. Porque o universo só entende uma linguagem, a coerência. E quando você fala essa língua, tudo o que é seu encontra o caminho até você. Existe um ponto em que o verdadeiro poder deixa de ser luta e se torna leveza. É o estado onde você não corre atrás, não força, não implora, apenas flui. A neutralidade é o ponto zero da criação. É o espaço onde o desejo e o desapego se equilibram, onde a mente para de tentar controlar o resultado e começa a permitir que o universo cumpra o seu papel. Esse é o segredo dos que manifestam com facilidade. Eles não vibram necessidade, vibram certeza. Não pedem de novo, apenas se alinham. E quando o universo percebe que você não está vibrando carência, ele entende que você já tem e entrega o que faltava. A ansiedade é o maior bloqueio da manifestação. Quanto mais você tenta forçar algo a acontecer, mais energia de resistência você cria. Porque o ato de forçar diz ao universo: eu ainda não acredito. Mas quando você se acalma, solta e confia, o campo energético se reorganiza. A criação divina é como uma semente. O crescimento é natural, mas invisível. Se você cavar o solo todos os dias para ver se ela germinou, vai matá-la. Se confiar e regar, ela floresce no tempo certo. A neutralidade é isso. Manter o coração confiante, mesmo sem sinais visíveis. Quem vive no estado neutro não vive sem desejo, vive sem desespero. É a diferença entre o querer e o precisar. O querer vem da alma, o precisar vem do medo. E o universo sempre responde à energia da alma. Quando você se liberta da necessidade de provar, de convencer, de apressar, entra no fluxo. O que é seu começa a te encontrar com facilidade. O amor chega sem esforço. As oportunidades aparecem naturalmente. O dinheiro flui com leveza. Porque o que antes você perseguia agora te persegue. Aqui vai o segredo prático. Soltar não é desistir, é confiar. Quando você solta, diz ao universo: eu já cumpri a minha parte. E quando essa energia é real, as peças começam a se encaixar sozinhas. Agora, veja como aplicar esse estado de neutralidade no dia a dia. Pare de observar o tempo. O tempo é ilusão para quem confia. Deixe o resultado acontecer quando tiver que acontecer. A pressa só atrasa o que já está vindo. Pratique a respiração consciente. Quando sentir ansiedade, inspire lentamente e diga mentalmente: está tudo certo. Repita até o corpo acreditar. Agradeça sem esperar. A gratidão sem expectativa é o sinal mais puro de fé. Evite dramatizar. A mente neutra observa sem julgar. Quando algo der errado, pergunte: o que isso está me ensinando? Solte o controle. O universo é mais inteligente do que o seu plano. Permita que ele faça o caminho que você ainda não vê. Quando você entra no estado neutro, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de sincronia. É quando o impossível começa a parecer natural, porque você para de se opor ao fluxo. A mente neutra é como o ar, silenciosa, mas essencial. Ela não precisa provar o próprio poder, porque já entendeu que quem não precisa, recebe mais rápido. E quem solta, manifesta. Chega um momento na jornada em que você entende: tudo o que conquistou, tudo o que criou, tudo o que manifestou, não era sobre possuir, era sobre se tornar. Você não foi feito apenas para manifestar, foi feito para servir. Porque o verdadeiro poder não está em atrair coisas, mas em gerar transformação.
O universo não recompensa quem acumula, mas quem compartilha. Deus não te dá poder para ser grande, mas para fazer o bem com grandeza. O propósito é o estágio mais alto da criação, o ponto em que a mente deixa de buscar e começa a contribuir. É o momento em que você percebe que o fluxo divino passa através de você, não para te engrandecer, mas para alcançar outros por meio da sua existência. Quando o ser humano entende o propósito, tudo ganha sentido. A dor vira treinamento, o atraso vira proteção, o fracasso vira lapidação. Cada passo foi desenho divino para te preparar para o que agora está sendo revelado. Você é um canal de Deus no mundo. E o poder da sua mente não é uma ferramenta de ego, é um instrumento de luz. Enquanto a mente comum quer manifestar para ter, a mente desperta cria para servir. Porque servir é a forma mais alta de abundância. O propósito é o ponto em que o querer se dissolve e o ser desperta. Quando você serve, não falta nada. A mente alinhada ao propósito entende que a vida não é uma corrida, é uma missão. Por isso, não se compara, não compete, não se esgota tentando provar valor. Ela flui, confia e contribui. Cada pensamento é uma semente de impacto. Cada gesto é uma prece em movimento. A mente que serve ao amor vive em expansão constante, porque o amor é a única energia que se multiplica quando é doada. Agora, ouça com atenção o chamado final. Se você quer chamar Deus com a sua mente, pare de pedir e comece a pensar como Ele. Deus não ouve súplicas de medo, ouve pensamentos de fé, gratidão e amor. Quando você pensa com clareza, sente com pureza e age com propósito, o divino se manifesta. Não é preciso gritar para o céu, basta silenciar o ego e deixar o coração pensar. Então, a partir de hoje, ao acordar, antes de abrir os olhos, diga mentalmente: Deus pensa através de mim hoje. E observe o dia se alinhar de formas que você jamais imaginou. Essa simples frase é o código da conexão divina. Ela transforma sua mente em canal, sua voz em instrumento e sua vida em testemunho. Agora eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho servir ao propósito divino. Essa afirmação vai selar esse chamado dentro de você e ativar a energia de expansão que já está sendo liberada sobre a sua mente. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque estamos apenas começando uma nova etapa dessa jornada, a de viver com propósito, poder e presença. Deus já está te ouvindo. Agora é hora de deixar Ele pensar através de você.